Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, Jesus nos enviou na missão de anunciar o Evangelho, então que nós possamos celebrar com fé e alegria a festa de São Marcos. Então, a primeira leitura está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 a 14. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 a 14. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. E a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então aqui, na primeira leitura, fala sobre, é o final da primeira carta de São Pedro, que ele fala, sobre os deveres dos anciãos e dos mancebos, que deve ser a humildade e a vigilância. Então, nessa primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de São Pedro, ele pede para que nós sejamos humildes e que nós vigiemos, que nós sejamos humildes e vigilantes e que possamos sempre dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20. Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então, na festa que nós celebramos, contemplamos os últimos versículos do Evangelho escrito pelo próprio São Marcos. Jesus se manifesta ressuscitado aos discípulos e lhes envia pelo mundo com a tarefa de anunciar o Evangelho a todos, sem distinção. A acolhida do Evangelho pela fé e pela recepção do batismo é acompanhada pela promessa da salvação. Quem crer não será atingido por nenhuma força do maligno. Jesus foi exaltado à direita de Deus. Os discípulos, como igreja e saída, foram e pregaram por toda parte. Os apóstolos de ontem e de hoje sempre são ajudados e têm a sua pregação confirmada pelo Senhor Jesus. Então, a obra missionária é realizada sempre pela colaboração, pela ajuda do Cristo exaltado, mas presente entre os seus pelo Espírito Divino. Então, celebrando São Marcos, que nós não nos esqueçamos de que a missão é o fundamento da existência da igreja enviada ao mundo inteiro,
cujo único interesse é fazer com que Jesus seja conhecido e amado, que a sua palavra seja conhecida e vivida para o bem e a salvação de todo ser humano e da vida humana, em sua integralidade, em todas as suas dimensões. Então, que nós possamos, como o próprio Jesus nos disse, ide e anunciai o Evangelho, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.